Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este programa é exibido aqui na TV Cidade Esperança, Imperatriz, Maranhão, cujo pastor-presidente é o pastor Raul Cavalcante Batista. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título Crescimento do Reino de Deus. Nós estamos neste trimestre estudando as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. E o comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é pastor-presidente em Curitiba, Paraná. Hoje estaremos estudando então a lição número 3, que tem como título O Crescimento do Reino de Deus. O texto áureo diz assim: Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. Então olha só, quando Jesus diz o reino de Deus está entre vós, ele está dizendo o quê? Está dizendo que ele é o reino de Deus, ele representa o reino de Deus na terra. Ele como homem, mas cheio do Espírito Santo. Então você vai ver que esse cheio do Espírito Santo é muito importante, porque isso é que demonstra que o reino de Deus está na terra. Olha só que coisa fantástica, impressionante, você precisa entender isso. Como é que hoje nós sabemos que o reino de Deus está na terra? Porque o Espírito Santo está na terra. Onde? Dentro de cada um de nós. E essa é a diferença. Deus sabe onde está o reino de Deus na terra. Satanás também sabe. Então aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, esse representa o reino de Deus na terra. E o reino de Deus, o que ele faz? Ele enfrenta o poder das trevas. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então o reino de Deus está implantado na terra e precisa avançar. E para avançar precisa lutar contra Satanás e seus demônios e precisa vencer. Então a igreja precisa de poder. Por isso que Jesus disse: Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois ser-me-eis testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então é assim que funciona. O reino de Deus, ele deve representar Deus na terra, cheio do Espírito Santo. Então, cada crente, cada salvo cheio do Espírito Santo representa o reino de Deus na terra. Verdade e prática, o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. Então, olha só, o reino de Deus começou pequenininho, Jesus começou, né? É a semente, a sementinha de Deus é Jesus. Começou daí, desprezível, desprezado, mais indigno entre os homens. Começou aí. E dessa sementinha, a Bíblia diz: se a semente de trigo cair na terra não morrer, fica ela só, mas se morrer, gera muitos frutos. Olha aí, Jesus morreu por nós e gerou o quê? A igreja. Olha só. Então dessa sementinha desprezível se formou a igreja. E uma igreja que, por exemplo, no Brasil hoje é capaz de influenciar uma eleição. Olha que coisa tremenda. Começou desprezível, ninguém dava nem nada pela igreja. Começou lá, Belém do Pará, 2 homens vieram de um grande avivamento na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Pregavam o tempo todo sobre o batismo do Espírito Santo, falando em línguas, toda a pregação eles falavam sobre isso. E o Espírito Santo usando poderosamente, curando os enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, maravilhas acontecendo, o Evangelho sendo pregado, o poder não são do Espírito Santo. E hoje, olha aí, uma igreja forte e poderosa que pode até influenciar o futuro do nosso país, se realmente obedecer a palavra de Deus e quiser que Deus prevaleça e que nós sejamos aí o celeiro do mundo no futuro. Nós temos que entrar num período de prosperidade financeira para nós abençoarmos o mundo pregando o Evangelho, enviando missionários por toda parte. Glória a Deus. Agora esse Evangelho vai continuar crescendo até um milênio, onde Jesus mesmo governará a terra, e aí serão bilhões de pessoas, né, convertidas ao Senhor Jesus. Mas antes do milênio, nós, a igreja, estaremos aí lá no céu, nós seremos arrebatados, estaremos com o Senhor na nova Jerusalém, Jerusalém celeste, e aqui na terra acontecerá a grande tribulação, e depois da grande tribulação vem o milênio, onde Jesus governará sobre a terra. Vamos ver a leitura bíblica em classe, está em Marcos 4, 30 a 32, Mateus 13, 31 a 33 e Lucas 13, 18 e 19.
Marcos 4,30 diz: E dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Mateus 13,31 diz: Outra palavra lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz uma árvore, de sorte que venham as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra palavra lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Lucas 13,18 diz: E dizia, a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Glória a Deus, aleluia. Veja bem, existem várias interpretações dessa parábola. E hoje está na moda aí pegar, e interpretar de maneira intelectual. Então se faz uma exegese e se interpreta a parábola. Muitas vezes se incorre no erro de a pessoa procurar intelectualmente, exegeticamente entender e acaba perdendo a revelação do Espírito Santo. Acontece muito isso. Mas nós vamos procurar falar sobre essas parábolas de maneira bem simples e da maneira que nós aprendemos mesmo. A maneira que nós buscamos e Deus nos disse, preencheu o nosso coração, ficamos satisfeitos. Essa é a maneira. Então vamos procurar entender do jeito daquele que inspirou a Bíblia. O Espírito Santo vai nos ensinar de maneira simples a entendermos essa parábola. Na verdade, essas duas parábolas: grão de mostarda e o fermento. Então, o principal, entendemos que é o reino de Deus que está sendo ensinado através dessas parábolas. Vamos procurar entender também que o reino de Deus começa de maneira insignificante, quase imperceptível, desprezado, e se torna uma grande árvore que vai se destacar. Os participantes do reino de Deus são aqueles, então, que abrem o seu coração para Deus, para receber a palavra de Deus, e para que eles sejam representantes desse reino de Deus, serão feitos filhos de Deus. Serão o quê? Serão preenchidos com o Espírito Santo. São aqueles que têm o Espírito Santo morando em si, são o templo do Espírito Santo. Então, durante o desenvolvimento da lição, nós vamos estudando mais detalhes sobre essas duas parábolas. A introdução da lição diz o seguinte: podemos dizer que, de alguma forma, todas as parábolas de Jesus pressupõem o reino de Deus. Na verdade, em praticamente cada parábola encontramos algum elemento dele. Algumas, contudo, tratam especificamente do desenvolvimento e do crescimento do reino de Deus sobre a terra. Os textos abordados nesta lição trazem as parábolas que Jesus montou para ensinar a respeito do crescimento do reino de Deus. Elas enfatizam a presença do reino, mostrando que este está presente, ainda que não possamos distinguir exatamente onde ele está de forma concreta. Um dia tudo será consumado, todos os discípulos autênticos de Cristo farão parte do reino de Deus naquele grande dia. Então as parábolas vão falar aqui, nessas que vamos estudar hoje, sobre o crescimento então do reino de Deus. Aí indica crescimento. Começa insignificante e se torna uma árvore frondosa. Então nós vamos ver que podemos comparar, por exemplo, com Israel. Jesus poderia então estar falando para os judeus a respeito de Israel, que quando Jacó desceu ao Egito, eram 75 almas só. Deus disse para Moisés: eu não chamei vocês, não amei vocês, não separei vocês, porque vocês eram uma grande nação. Pelo contrário, vocês eram a menor nação. Olha só. Também a igreja, se nós entendemos, Jesus está falando para a igreja, olha o que está escrito aí. Nós nem povo éramos, nem povo de Deus éramos. Éramos filhos da ira, não éramos nada. E agora somos reis e sacerdotes. Olha aí. Então, serve para Israel, serve para a igreja. Israel se tornou uma grande nação. Olha lá, quando saíram do Egito eram 3 milhões de pessoas.
né? E nós, hoje somos o quê? Milhões, né, de filhos de Deus sobre a terra, milhões que formam a igreja. Então, serve para Israel, serve para a igreja. Esse crescimento é tremendo. O importante é saber que o crescimento, quem dá, é Deus. Então, isso é o mais importante saber. Podemos pregar o evangelho, discipular, fazer tudo, mas quem dá o crescimento é Deus. Isso, Deus é que faz essa explosão, né? Esse crescimento tremendo. É o que aconteceu no Brasil. De uma semente desprezível, Jesus Cristo, começou a igreja. Ele era o mais desprezado entre os homens, o mais indigno entre os homens, né? Homem de quem os homens escondiam o rosto. Não fizemos dele caso algum. Olha aí. Jesus era essa semente. Que a Bíblia diz, se a semente de trigo caída na terra não morreu e ficará só, mas se morrer gera muito fruto. Olha, Jesus é esse. Essa sementinha que nasceu na terra, era desprezado, mais indigno, chamado Nazareno. As pessoas diziam, tem alguma coisa que presta de Nazaré? Olha só, desprezível, humilhado, morreu numa cruz. Olha só, como um ladrão, no meio de dois ladrões, morreu como alguém que não era nada. Essa semente é que gerou a igreja. Uma igreja poderosa. Que hoje, uma igreja, por exemplo, do Brasil, que pode decidir uma eleição. Olha só que coisa tremenda. Nasce de uma sementinha desprezível, condenada a morrer na cruz. E hoje, no caso do Brasil, uma nação toda que cristãos estão decidindo ao lado de Deus, estão decidindo mudar o rumo da nossa nação. Olha só que coisa maravilhosa. Assim é o reino de Deus. Ele cresce, desenvolve, se torna poderoso, se torna forte, confiando sempre em Deus, se humilhando diante de Deus. Então a gente olhando não vê o reino de Deus, porque o Espírito Santo ninguém vê. Ele está dentro de nós. Olha só, você olha, onde é que está o reino de Deus? Não vai ver com os olhos humanos, né? Mas o Espírito Santo está dentro de cada um crente, de cada um salvo, de cada um cristão. Veja só, isso é que identifica a igreja no mundo. É cada cristão no mundo inteiro que tem o Espírito Santo dentro dele. Esse faz parte da igreja de Jesus Cristo. É a árvore que abriga aí todas as nações, todos os povos, etnias. Olha aí, todos na árvore que é Jesus Cristo, que nasceu sementinha pequena, se tornou a frondosa árvore que é a igreja hoje. Glória a Deus. Aleluia.